Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 48. Eu sou o Jeff, estou aqui com meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff. Beleza? Tranquilinho? Rapaz. Beleza. Pois é, né? Rapaz, que lua, hein? Que lua zona. Rapaz, vou te Tá falar, viu? bonita, né? É bonito demais, Aquela nossa. lua, aquela lua lá de dar inveja lá pros lobisomem purpurina lá dos filmes dos vampirinhos purpurina. Ih, rapaz, aí já viu, né? Que o da nossa adolescência saía fazendo a felicidade do Silvio Santos. Lembra? Já veio assim, mas... Então, o episódio de hoje, a gente vai falar de Citadel, primeira temporada, né? Invasão secreta polêmica, né? Da Disney. O Pacto aí, um filme bem diferente do Guy Ritchie, né? Isso aí. E o que vem por aí, né? Tem novidade aí, né? Então, vamos lá. Então, vamos pro Bacon no Baião, um momento que a gente fala sobre os pontos da semana. Pô, de segunda-feira, Michael, Citadel, e aí? Primeira temporada, pessoal falando que né, podia ser pior e tal. O que tu achou? O que tu achou? Pois é, eu peguei essa série aí pra ver, né? Lá do original do Amazon Prime, né? E o Bezos, ele abriu a carteira aí recentemente, né? Eu acho que o caso mais famoso foi O Senhor dos Anéis, né? Sim. Lá Anéis de da Poder? série lá, Os Anéis do Poder, né? Que gastou um rio de dinheiro e a resposta não foi o que eles esperavam, né? E eu acho que mais ou menos nessa época aí dos Seus Anéis, eles estavam, mas vamos conseguir conteúdos de outros estilos também. Aí eles foram atrás lá dos irmãos Russo, aqueles dois diretores lá que fizeram vários filmes de sucesso para Marvel. Uhum. Que começaram lá com excelente lá Capitão América lá e o Soldado Invernal, né? Uhum. Um dos considerado aí um dos melhores filmes da Marvel naquelas primeiras fases lá. Ô, saudade. Pois é. Aí depois vieram lá com Guerra Civil, e depois assumiram, né, os filmes dos Vingadores, fizeram os últimos 3 filmes lá dos Vingadores, se eu não me engano, 2, acho que os últimos 2 filmes, né, a conclusão lá da... Então, uma dupla que vinha estourando no cinema com os filmes da Marvel, e aí encomendaram para eles assim um universo de espionagem, uma história sobre espionagem, essas coisas, né, e tal. E eles contrataram alguns roteiristas, né, para criar essa história. Pegaram lá o cheque em branco lá do Bezos, né? Só que aí que surgiu essa Citadel, né? Só que o resultado, assim, teve uma produção muito complicada. Parece que não teve respeito, né, para uma visão criativa, porque os primeiros roteiristas, aí a galera depois, não vamos mudar essa ideia, não vamos fazer assim não, aí passaram a perna no roteirista, botaram outro cara no lugar, entendeu? Rolou umas polêmicas dessa aí, né? Aí tiveram que fazer várias refilmagens e gastaram cerca de 300 milhões de dólares. Cara, Uma das séries mais caras da história. Se você considerar, né, que são só 6 episódios, se eu não me engano. Meu Deus! Isso aí barra, tipo assim, Game of Thrones, velho. Sim. Nível Game of Thrones, a parada. Então e aí muito eles bom. Criaram... eles criaram um universo que ia ter spin-off, sabe? Inclusive no final dessa primeira temporada do Citadel tem um trailer já do primeiro spin-off, só que, como a gente sabe, né, assim, a gente que já é macaco velho aí, a gente sabe disso. Quando você vê um negócio com produção complicada, refilmagem, gasto excessivo, você já fica imaginando assim, eu acho que não vai dar certo, vai dar ruim. E deu ruim, né? O resultado aí foi um seriado de espionagem muito genérico e previsível. Infelizmente, né? Como é que é a trama, né, do seriado? Então você tem 2 agências secretas, uma tecnologia extremamente avançada. É como se eles não falam assim que é no futuro, eles não determinam assim as datas, né? Mais ou menos assim. Mas você tem questões tecnológicas, inclusive eu vou falar um pouco mais para frente, né? Que ela é uma muleta para o seriado, essa tecnologia. E essas 2 agências, uma é do mal, outra é do bem, né? Como se fosse lá
o Comandos de Ação e Cobra, Olha os aí. G.I. Joe e os Cobra, quase isso, né? Elas são agências que elas não existem formalmente, digamos assim. Elas são paragovernamentais, elas foram criadas assim para atuarem por cima dos governos e tentar uma manter a ordem e outra causar o caos, né? Olha aí. Então é como se fosse uma representação aí do bem e do mal e tal, essas paradas yin yang. E aí, nessa agência do bem, você tem dois agentes, né? Que eles acontece uma parada lá, né? Eu não vou contar muito aqui para não dar Uhum, tanto spoiler, uhum, mas eles têm as memórias deles apagadas e depois disso eles conseguem escapar desse atentado lá. E eles precisam se reconectar com as identidades anteriores, né? Para poder salvar as pessoas e evitar um desastre global, porque foi um tipo que um golpe armado por essa agência do mal, né? hum, Que a do bem chama Citadel, né? E a do mal é Mantícora, né? A do mal. E aí essa agência do mal, ela faz um golpe lá para destruir a Citadel e esses dois agentes perdem a memória e tal, e depois eles precisam se reconectar com a identidade deles do passado, né? uhum. Só que aí você já tem uma coisa que foi uma escolha errada, a meu ver, né, em termos da história. Por quê? Porque você já começa a história sabendo quem que eles eram antes. Porque Hum, não é tipo assim, eles vão descobrindo aos poucos e você vai montando o quebra-cabeça de que eles eram agentes super secretos, tipo dois James Bonds, né, e tal. É um casal, né, um homem e uma mulher, que são os protagonistas da série. Não, você já, tipo assim, eles estão lá no auge deles, aí acontece o atentado, eles perdem a memória e vão recuperando. Só que diminui muito o impacto, sabe? uhum, uhum, É diferente de você pegar assim, um cara que é lá, um cara, tinha perdido a memória por alguma coisa que você não sabe o que que é, uhum, reconstruiu a vida, tá lá, e do nada ele descobre que chega alguém, aborda ele, fala assim, ó, você é um super agente secreto, entendeu? uhum. Eu acho que teria sido uma escolha muito melhor para deixar a trama mais interessante e ter essa revelação aos poucos, né? Do que é essa citadel, por que que existe, o que é essa mantícora, quem está por trás, entendeu? Se eles fossem partindo daí, os dois acordarem, tipo assim, né? Não acordarem, mas estarem lá já com a vida em reconstrução, anos depois do atentado, Uhum, e irem montando o quebra-cabeça da vida deles aos poucos, né? uhum. Eu acho que teria sido uma escolha muito melhor. Além disso, como eu falei antes, eles usam essa tecnologia como um pozinho mágico para preencher as lacunas do roteiro. Então, assim, é aquela tecnologia cara, Missão Impossível tá assim, no chinelo para eles. Nossa, aí, ó. Esse é futuro, futuro. É uma parada assim, que é digna de dar inveja aí pra galera de ficção científica, às vezes. Umas paradas assim sinistras, e aí é aquele pozinho mágico, sabe? Opa, como é que a gente vai fazer? Aí joga aquele pozinho da tecnologia e fala, tá explicado, sabe? Como é que é? Não é feitiçaria, é tecnologia, né, cara? Exatamente, como já dizia a grande sábia feiticeira, é isso aí Exatamente. mesmo, é isso aí Olha mesmo. aí. Então, assim, cara, complicado, viu? Então você tem uma abundância de clichê do gênero de espionagem, assim, muito clichê mesmo. É aquela série bem clichêzão, sabe? Assim, a galera faz pose, tem tipo quase Marvel, né? Que a Marvel tem um pouco disso, né? A galera fazendo aquelas poses e tal. E copia muito da Missão Impossível, mas não tem a mesma Empatia. prof- empatia, né, dos protagonistas e principalmente a profundidade que o Missão Impossível também traz em alguns aspectos Uhum. de se situar em algumas coisas mais reais, né, mais realistas e tal. Esse tem hora que vira uma fantasia quase mesmo a parada, né? Como eu falei. Então, é muito clichêzão, né, e tal. Se tiver que falar alguma coisa boa, né, do seriado, a gente tem que falar das cenas de ação. Realmente, os Uhum. efeitos especiais são muito bons, tem boas cenas de ação, mas elas não. é, Até nisso, assim, em alguns momentos você vê assim, você fica meio assim, rangendo os dentes, sabe? Você faz careta Uhum. porque elas não são usadas de uma maneira muito adequada. Como eu falei, às vezes os cara faz umas poses, solta aqueles comentários de piada no meio de um tiroteio, aquelas coisas que você fica assim meio, sabe? Uhum. Pra que isso, né? Uhum. É tipo, sério?
né? É, então assim, podia ser menos, né? E aí, para piorar a parada, você tem um elenco aí que teoricamente seria muito bom, inclusive o Richard Madden, né? Esse cara que, coincidentemente ou não, é lá do Game of Thrones, um dos caras que morreu rapidinho lá. Verdade. Ele, um dos Starks lá, né? Que Uhum. não passou daquela noite sangrenta lá, Uhum. a noite de núpcia lá sangrenta. É, ele tá uma interpretação assim extremamente robótica. Eu acho que ele quis passar uma parada meio fria, sabe? Aquele cara assim, eu sou frio e tal, eu sou um super agente secreto, mas ele tá muito robótico, assim, sem expressão. Na hora que ele tenta fazer alguma coisa assim, ele não consegue transparecer emoção, sabe? Hum. Aí você tem ele faz um dos agentes, né, que perdeu a memória, um dos caras da Citadel. E você tem a Priyanka Chopra Jones, que faz o papel da parceira dele, que os dois também têm uma fé, né? Lógico. Lógico. E ela tem carisma, ela tem talento, só que ela, assim, foi vítima desse exagero, como é que eu vou dizer? De clichê no sentido assim, ela é uma das que mais faz pose, faz, sabe, essas coisas assim de se achar a máxima de tudo e tal. Então, ficou bem assim, cringe em alguns momentos, difícil mesmo de suportar. Então, você tem algumas atuações que são bacanas, sim, que não estão tão clichês, que uma é do Stanley Tucci, que ele faz o papel do sabe-tudo tecnológico, né? Que joga o pozinho mágico sempre que necessário, É o mas a quê? interpretação dele é exatamente o Kill, né? Aham. Ele, mas a interpretação dele tá boa, Ó. ele tá muito bem na série. E você tem a Leslie Manville, que faz uma vilã bem interessante. É uma vilã que é clichê, sim, mas ela, pelo menos, eles colocam algumas motivações bacanas nela, e a interpretação dela é muito boa. A mulher, Uhum. assim, que você acredita que ela é uma megera mesmo, sabe? Uhum. Aquela mulher, assim, osso duro mesmo. Então, é, pelo menos isso, em termos da interpretação, você tem esses dois aí que acabam salvando um pouco, né? Então, você teve esse processo criativo turbulento, né, que gerou muito investimento, acho que jogaram muito dinheiro fora, a produção muito cara, né? E aí a recepção foi ruim, você vê a nota lá no IMDb tá 6 e pouquinho, É. né? No Rotten Tomatoes eu acho que nem tem, acho que seriado não tem lá, não lembro, né? Eu sei que assim, os críticos não gostaram, o público também assim, é aquela coisa, tá meh, não tá. E eles gastaram rios de dinheiro, como eu falei, eles tinham planejado, assim, né? Já Nossa. um universo inteiro e tal, então complicado. Aí fica essa incerteza, né? Se esses futuros projetos e spin-offs vão mesmo acontecer, porque tem até trailer já, então. Aí fica aquela dúvida se vai seguir à frente ou não, né? Por conta dessa recepção muito morna. E por fim, cara, eu recomendo só para quem é fã mesmo desse gênero de espionagem, principalmente mais para esse lado Missão Impossível, mas que só quer cena de ação bem produzida e quase nada além disso, porque não vai oferecer muita coisa. E em alguns momentos você vai ficar assim, meu Deus, o que que é isso? O que que fizeram aqui? Você vai torcer a cara mesmo, fazer careta, porque em alguns momentos eles erraram a mão, sabe? Pesaram demais a mão e acho que quiseram dar um ar assim, de como se a série fosse criar uma identidade, assim, não é identidade, é mais no sentido assim, se sente, sabe? Aquele famoso Uhum. Jurandir, né? Se acha, Uhum. mas não tem onde se sustentar, sabe? Não tem sustentação. Então, já queria chegar assim, né? Detonando, mas você vê que não tem sustentação, né? Era um castelo de cartas, assim. Então desmorona muito fácil, né? Você dá uma sopradinha, o E- negócio ele não sobrevive a um escrutínio assim, sabe? Então é complicado. Mas tá lá, para quem quiser, né, ver como não se gastar 300 milhões de dólares. Meu Deus. Engraçado, né? É a segunda vez que eu falo isso É. aqui, É. porque a gente falou recentemente aí do Indiana Jones, né? Mas eu vou te falar, eu assistiria 3 vezes o Indiana Jones ao invés desse daqui. É, Tanto é que foi difícil, né? Eu fiquei algumas semanas para terminar 6 episódios, que eu ficava assim, Meu vamos Deus. lá. Sofreu. Inclusive, tem uma ouvinte que falou: pô, mas o Indiana Jones não é tão ruim. Aí, ó. Pode ser.
Aí, ó, pode ser uma prenda. Pode ser uma prenda aí que ficou. Então fala, vai assistir o Citadel, quem sabe você gosta. Nossa, eu acho que Cidadel, eu acho que ela não vai gostar, não. Bom, É porque o Indiana Jones, né? O Indiana Jones, ele tem um pouco da questão da nostalgia. Isso, Acaba que assim, não tem como você tirar isso da equação. sem dúvida. Quem é fã do Indiana Jones, quem assistiu aqueles filmes, vai ter um negócio de ver o Harrison Ford novamente nesse papel, né? Isso aí acaba influenciando, não tem jeito, né? Então, assim, aqui você não tem isso, que é uma parada É, nova, você não conhece ninguém, então é, não tem é, nem isso pra dar uma ajudada, né? Aí complica. você não tem nem esse ponto de apoio, né? Não Assim, tem. Como eu é, falei, é um negócio assim, bem frágil. é, Um ventinho já derruba. e é uma pena porque é mais um abacaxi para a Amazon, né? Porque Pois é. ela já tem o anéis de poder lá, que já é um problemão. Agora ela investiu É, tudo, né? no, Como é que no, ela vai no fazer? final, ele deu uma. Conseguiu se reerguer um pouquinho, mas não Foi, chegou nem perto do que se esperava. Mas nem foi. perto, porque o pessoal tinha expectativa que ia ser o novo É, Game of Thrones e a galera ia é. ficar assim, pirar o cabeção, mas não foi. E realmente, o Bezos tá. Assim, a sorte é que o bicho tem muita grana, né? E agora o problema é que todas as empresas estão realizando cortes, né? Será que Pois a, é. a Amazon vai fazer isso? A gente Vamos vai. ver. Vamos ver. E falando em cortes, né? Falando em cortes, Agora, poxa, peraí, esse pôs de quarta-feira aí, o Marvete vai falar mal da Marvel. então, pois é, então, veja bem, então, Vamos olha, lá. eu nunca falei tão mal da DC, peraí. Não, mas o Invasão Secreta 2023, uma minissérie que eu vou te falar, eu acho que entrou pra história. É mesmo? Entrou pra história por um motivo ruim, macabro praticamente, porque essa série pode ser a pá de cal na Marvel que a gente conhece, cara, Olha porque aí, olha aí. Jeff mas Apocalíptico. não, mas pode ser uma coisa boa, gente. Pode ser uma coisa boa. Eu sou um otimista. Eu sempre falo isso pro pessoal, o pessoal ri, não sei por quê. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Mas eu sou um otimista, eu sou um otimista. Mesmo quando você prevê a derrocada do negócio, né? Você já está Sim, pensando no renascimento, né? Naquilo que pode vir isso. a partir desse caos. Praticamente a fundação. É igualzinho a fundação. É o que eu tô. Aham. Cara, então, que acontece? Cara, assim, lembra da Marvel, a história da Marvel, que, poxa, ela era ricona, era toda poderosa, né? Assim, a DC ainda não chegava tanto a Aham. ameaçar, e ela começou a fazer investimentos ruins, e começou a gerar dívida, e de repente ela entrou em falência. Cara, Sim. a Disney ela tem que tomar cuidado, porque, mano, que série foi essa, sabe? Parou de ser uma galinha dos ovos de ouro, né? Parou. Porque, bom, mas dada essa primeira introdução, o que fala a série? A série, ela aproveita um arco famoso nos quadrinhos, né, com algumas adaptações naturalmente, né, que o Nick Fury tava lá naquela nave misteriosa, Sabre, lá no espaço, procurando um novo planeta para os Skrulls, né? E só que ele tem que voltar para, assim, de forma emergencial para a Terra, porque ele tem um problemão para resolver, né? E só ele pode resolver. E ele e os amigos dele. E você fica assim, ah. E aí, qual é o problema? O problema é que a Skrulls estavam, uma parte, ó, para ser justo, um grupo rebelde Skrull perdeu a paciência porque o pessoal prometeu uma casa, um lugar para eles ficarem, e o tempo foi passando, foram anos se tornaram décadas, e o pessoal ficou, não, chega, tô sem paciência, entendeu? E aí começou um movimento rebelde aos poucos, e eles foram se infiltrando, né, em alguns pontos chave dos governos da Terra, né? E na hora H, a ideia era gerar um caos para, né, que eles pudessem tomar conta do planeta. E claro que, né, Nick Fury e seus amigos iam evitar isso, né? Agora, rapidinho, isso aí soa muito parecido com o que a gente já viu aí da Hydra lá, da Hydra, né? Exatamente. É uma Hydra bombada. Extraterrestre. Bombada. Extraterrestre. Exato. Cara,
falou tudo, sabe? Então, tinha até aquele, lembra? Tinha até bom paralelo, porque nos quadrinhos, o Capitão América poderia ter sido um agente da Hydra, lembra? Que teve essa história, igualzinho, cara, igualzinho. Por que super-herói tal fez isso? Porque ele era, na verdade, um Skrull infiltrado, sabe? Enfim, cara, dava pra fazer altas coisas. É tanto que a série começa muito bem. O primeiro capítulo, você fica assim, pô, caramba, poxa, ele até o trailer brinca muito com essa situação que a gente vive de fake news, né? Que ele fala assim, você não sabe com quem confiar, o que confiar, né? Naquela dúvida, quem é quem, né? Quem é falso, quem tá falando a verdade e tudo e tal, né? Então, aquele mundo instável, quem é que tá mexendo as cordinhas, né? E tudo e tal. Pô, massa, né? Assim, primeiro episódio, tem um tique, né? Aquele probleminha da Marvel clássico, né? Aquela formulinha, mas tava indo. Segundo episódio já deu uma rateada, assim, cara. Olha, eu vou te falar, são Quantos episódios são? 6? 6. E eu vou te falar, são 4 horas da vida que, sinceramente, eu vou falar. Olha, olha, é muito chato eu falar isso, tá? O pessoal vai falar que eu sou sapatinho verde e tudo e tal. Mas até meu amigo que gostou também que é casado com essa minha amiga que gostou do Indiana Jones. Cara, ele falou, não, é muito genérico. Eu falei, caramba, se você achou isso, então eu não estou louco. Não, e a gente tem a prova viva de que você não é sapatinho verde e anti-Marvel, porque você babou ovo aí do Spider-Man aí há umas 2, 3 semanas atrás, né? Então, só para deixar registrado. Não, é assim, cara, pois é, eu sou um nerdola que, poxa, queria ver uma boa história adaptada, sabe? Sim, Assim, sim. eu quero exatamente igual. Não é isso, mas, Michael, 200 milhões de dólares. Eita, não. Aonde, cara, sabe? Aí você pode falar, não, é nervosismo, ainda é impacto Mas da uns pandemia. 30, 40 foi só pro Samuel Jackson, não? Sim, pois é. Nossa, cara. Não, e toda hora, todo episódio, toda hora. Nossa, hein? Nick Fury já não é mais o mesmo. Tá, assim, eu já entendi, ele tá velho. Mas, tipo assim, sabe? Nossa, Michael. E é cada erro de roteiro, as interpretações, cara. Nossa, gente boa, sabe? Perdida, cara. A Sonya Falsworth, né? Porra, cara, ela é uma atriz excelente, cara. Muito mal. Ela fazendo a Sônia, né? Na verdade, a Olivia Colman, né? Que ela faz uma agente da MI6, né? Do Serviço Secreto britânico. Cara, nossa, cara, a Emilia Clarke, nossa, tá muito ruim, velho. Tá muito ruim, sabe? Cara, até o Ben Mendelsohn, cara, caraca, mano, eu olhei assim, E ele, gente. ele tava legal, né? Nas primeiras aparições como Skrull, eu Sim, gostei dele. sim, tipo assim, ele tava indo, sabe? Mas, cara, a história não ajudava, sabe? E aí, tomando umas decisões que eu falei assim, nossa senhora, sabe? Você olha assim, sabe aquela, olha, a gente não sabe o que fazer, então a gente vai fazer isso aqui, entendeu? E você fica assim, Será que já não foi a greve dos roteiristas? Já falaram, não, bota um estagiário aí pra escrever. pode ter sido. Olha, ó, eu não pensei nisso, olha, já era olha, tem um Skrull, tinha um Skrull nos roteiristas, cara. Ou então Pode foi o ser chat isso. GPT. Tan, tan, tan. Pode ter sido. Caraca, meu, pode ter sido isso. Caraca, Michael, mandou muito bem. Eu boto fé que era isso, hein? Boto fé que era isso, cara. Eu não tinha parado pra pensar, cara. Exatamente isso. Pronto, matou. Que coisa. Matou. E outra coisa também, né? Aquela coisa, você já tá acostumado na Marvel, que, pô, não, eles fizeram besteira. Tudo bem, eles vão consertar, vai dar tudo bem, né? Cara, meu Deus do céu, Michael, Já tem alguns filmes e séries que a gente tá esperando isso aí, né? Isso, aí você pensa assim, não, eles vão resolver tudo no. Eu tô falando que eu sou otimista? Não, vão resolver tudo no último episódio. Mano, que desastre, velho. Nossa, o final, o último episódio, o que é aquilo, velho? É aquilo assim, sabe? É uma aula de não
como não fazer uma série grande, sabe? Então, tipo assim, é a pior série da Marvel? Não é. A pior série da Disney? Não é, mas, cara, é aquela situação assim, sabe? Infelizmente, né? Como a gente viu em esportes aí, você perdeu o primeiro jogo, empatou no segundo, você precisa ganhar o terceiro, entendeu? Se não faz, aí tô Não pode vir eliminado. com a mesma fórmula, né? Tem que Não mudar, tentar algo pode. diferente, né? Então, tipo assim, cara, eu acho que essa série é um ótimo diagnóstico, né? De como realmente uma empresa, uma filial, né? Aproveita as histórias da matriz, né? Do pai, né? Pai riquíssimo em histórias muito boas. Só que não, vai gastando, vai queimando, sabe? Arcos como não houvesse amanhã, sabe? De uma forma displicente, como a gente infelizmente vai vendo. Por intervenção de executivos, pela pressa, pelo nervosismo, pelo problema de orçamento, cara, assim, apesar do Bob Iger lá tem tido algumas decisões bem polêmicas, né? Algumas coisas que Alguns comentários bem polêmicos. exatamente, mas uma coisa eu tenho que concordar, tipo assim, eu acho que do jeito que a gente tá resumindo, né, mais ou menos, a grosso modo, a gente pegou muita coisa que a gente claramente tá vendo que não tá conseguindo, né? E para finalizar, eu tenho visto muito esse comentário e eu falei assim, não, gente, tá errado, que o pessoal tá falando, não, é porque a Marvel não consegue contar uma história numa série. Peraí, gente. Ah, A Marvel ela era acostumada a ter várias séries de quadrinhos, né? Tem arcos, e era aquela loucura, era um episódio por sim, semana sim. de roteiro, desenhar, colorir, né? Então, como assim, cara? Tipo assim, Ela foi, assim, ela ganhou a fama dela escrevendo séries, né? Inclusive, assim, tem séries famosíssimas de quadrinhos, né? sim, Dos vários grupos de heróis da Marvel e tal. Tem sagas fantásticas, algumas já foram adaptadas, né, para cinema, outras estão sendo, né? E até assim, você pensar em seriados de TV, dos recentes, a gente tem alguns exemplos bons, né? Você sim, vê o Loki foi legal, uma sim. coisa que eles fugiram um pouco, né, da mesmice, tentaram fazer algo um pouco diferente, então o WandaVision um pouco, a parte do Uhum. WandaVision em alguns momentos ele foi legal. Então, assim, eles sabem fazer também coisas boas. E a gente teve, né, outros exemplos que não foram séries, mas assim, É o aquele lá do lobisomem lobisomem. lá, aquele lá foi Isso. um produto bem bacana que fugiu totalmente do MCU, dessa formulinha, que é uma parada que a gente tem avisado. A gente tá falando isso aqui, cara, a gente tá careca já de falar isso, É, né? Que verdade. cansou a fórmula. Eles têm que arrumar um. Esse Kevin Feige, uma hora, cara, uma hora ele vai desabar, porque não é possível, né? Assim, É, é. tudo bem que ele, né, participou lá daquela época áurea do Homem de Ferro e tal, mas aquela fórmula já tá cansada e eles não estão conseguindo adaptar de uma maneira tão bacana mais as histórias, né? Então, E é uma empresa sob risco, né? Ela tem aquela coisa, ela gera bilhões, sim, mas ela tem um custo muito alto. E ela tem as complicações políticas também, né? Então sim, é uma empresa que tá, cara, se ela não tomar cuidado, eu acho que pegando o paralelo com a fundação, acho que esse império pode cair, né? E pois pode é. nascer uma nova coisa, mas vão vir trevas, né? É. Ou não, né? Na Porque dimensão, de assim, a galera repente. continuava assinando os cheques porque estava dando retorno. Isso. Né? Então, assim, dava um sucesso, os sucessos de bilheteria estavam vindo, mas eles já não estão mais vindo tão assim. É um ou outro, você vê. Guardiões da Galáxia veio, mas assim, o volume 3, né? Mas é de um diretor que já nem tá mais na Marvel, Uhum. que foi, mais uma vez, uma coisa, como a gente falou, deslocada do MCU praticamente, né? Então, os avisos estão aí, né? É o famoso. Ver quem quer, né? Exatamente. Mas falando em avisos, né? E aí, o pacto? O pacto. E aí? O Guy Ritchie fez alguma coisa diferente dessa vez? Olha aí, então, Posto de Sexta, né? Esse filme recente do Guy Ritchie, ele que é um diretor conhecido aí por filmes muito violentos e com humor ácido, né?
fez sucesso aí com esses filmes, e geralmente com sotaque britânico, né? Uhum. Ele que inclusive revelou alguns atores aí bem famosos e tem alguns filmes bacanas, aqueles Net, né? Agora, vários filmes legais aí desse Guy Ritchie. E ele ultimamente tem dado uma diversificada na carreira. Alguns momentos dando assim uma rateada, né? Uhum. E em outros momentos bacanas. Inclusive um deles é o que eu acredito ser esse filme de hoje, que a gente está falando hoje, que é o Pacto, né? Uhum. Ele, depois de uma decisão que eu achei surpreendente, ele aceitou dirigir lá o Aladdin, né, em 2019. Aí, recentemente, teve esse Operação, não sei o que, of Ruse lá, né? Ah, Que sim. Ruse of Guerre, né? Que é Isso. um filme lá que também é um pouco, apesar de que esse é um pouco mais na linha dele, mas não fez muito sucesso. E aí ele vem agora, né, com esse filme, O Pacto, que é um suspense de guerra com ação e atuações muito boas aí dos protagonistas, com boas pitadas de drama, sabe? Uhum. Tem algumas boas pitadas de drama também no filme, que é uma parada totalmente fora da esfera dele, né? Assim, falar de filme de guerra e tal, no Afeganistão, como é que é isso, né? Como é que é a trama do filme, né? Você tem é, um grupo de elite lá do exército americano, está lá no Afeganistão, né? Durante lá a ocupação americana. E eles são eles são grupos assim que ele é um grupo, né? Esse grupo de elite é um grupo que trabalha meio à, à margem do normal. Ele trabalha por conta própria, tentando usando inteligência assim, mais de guerrilha, quase de, não, não tanto de guerrilha, mas assim, eles trabalham com tradutores e tentam buscar ali, né, informações para tentar desarmar as paradas de uma forma não tão política, digamos Uhum. assim, sabe? Aquela galera que Uhum. quer ir lá e já cortar o mal pela raiz. Uhum. E aí eles estão numa missão dessa, né, com o intérprete deles lá, só que eles são atacados e resta apenas o intérprete e o líder desse grupo, né? E aí os dois, só que o líder ele está muito ferido, está bem ferido, e aí esse intérprete precisa praticamente atravessar o Afeganistão, carregando esse cara até a próxima base americana, a base americana mais próxima lá de onde eles saíram para essa missão. E esse intérprete é um cara que é do Afeganistão, né? E aí eles inserem aí, não vou contar muito mais para não dar spoiler, porque a história ainda tem, essa é só a primeira parte da história, digamos assim, né? Uhum. A história ainda tem uma segunda parte bem relevante. Mas eles inserem elementos bem bacanas aí sobre essa questão, a questão cultural da guerra, no sentido assim, como que é uma pessoa que é do próprio país a estar ajudando um exército que está ocupando, né? No caso, Uhum. o intérprete, por exemplo, né? Quais são as motivações que levaram o cara a fazer isso? E principalmente dele ser tão leal a ponto de arriscar a própria vida dele, né? Para salvar a vida do cara, do líder, do pelotão que ele está ajudando, né? Uhum. Então É eles inserem. estrangeiro. É um cara que é um estrangeiro, um cara que Invasor, né? Quer queira ou não. exatamente. Então, assim, bem legal. E aí você tem esses elementos que ele insere. Você tem a questão também um pouco daquela questão do estresse pós-traumático, né? Que os soldados sofrem e tal. Ele mexe um pouco nisso também. Nos traumas, como que é a questão de superar esses traumas e tal, como que o cara, às vezes, ele precisa dar vazão a algumas coisas ali para resolver esses fantasmas, né? Então, ele mexe um pouco nisso, traz esses elementos um pouco de drama, né? E aí você tem uma história que evita muito clichê do gênero, é um filme bem diferente mesmo, assim, desse estilo de guerra, porque o foco dele não é a guerra em si, não foca tanto nessa questão política, né? Uhum. O foco dele é mais essas coisas que eu falei, né? O que motiva um cara a ajudar e o laço que os dois formam depois disso, né? O laço muito forte que os dois criam. Então, assim, evita esses clichês. Tem muitos momentos de tensão no filme, bem bacana. Tem boas cenas de ação, né? E alguns momentos de drama, como eu falei. Então, a direção do Guy Ritchie contribui, né? O estilo dele, assim, que é um estilo um pouco mais visceral, digamos assim, né?
ele contribui para um bom ritmo, né, e desenrolar da trama, e ele dá uma pegada diferente a esse estilo de filme, por isso que eu achei bacana, sabe? Porque ele é um diretor que não está tão acostumado, né, com isso, Uhum. mas ele traz uma pegada, como eu falei, um pouco mais visceral dele, um pouco mais violenta, digamos assim, em alguns momentos, mas que também se adapta bem a esses momentos aí de drama e deixa um ritmo legal do filme, sabe? Uhum. E aí você tem, né, o protagonista que faz o papel do líder do pelotão é o Jake Gyllenhaal, né? E ele é um ótimo ator, a gente sabe disso, um cara que já provou isso aí em vários filmes, e nesse filme ele tá muito bem mesmo, tanto na parte dramática, que a gente sabe que ele tem talento de sobra, mas também na parte, assim, da ação, do tiroteio, ele convence muito como um cara de elite, sabe? Uhum. Ele deve ter treinado bastante mesmo, e ele convence nesse papel. E você tem um ator aí que é o Dar Salim, que faz o papel do intérprete. Então é mais um ponto positivo, né? Eles não tiveram aquela parada assim de ocidentalizar, né, o papel. Eles deram papel para uma pessoa realmente assim, né? Ali daquela etnia. Então isso eu achei bacana, né? Oh, E legal. ele é um excelente ator, gostei muito dele, um cara que convence mesmo, tem carisma, porque ele faz o papel de um cara assim com muita personalidade, sabe? Uhum. É um cara com bastante personalidade. E as motivações dele são bem interessantes. Por que que ele decide ajudar, né? Por que que ele tá ali? Por que que ele arrisca a vida dele para salvar o cara? Então, os dois carregam muito o filme. O filme é dele. Em algum momento o Jake Gyllenhaal fica no banco de reserva, porque ele tá machucadão lá, o cara tá quase carregando ele nas costas, né? Hum. E o cara carrega o filme sozinho nesses momentos, mas depois eles né, voltam nessa dinâmica. Então, o filme recebeu elogios da crítica e do público. Eu gostei do filme, achei o filme bacana. Só que não teve o sucesso esperado no cinema, né? Hum. Infelizmente, assim, não teve. Talvez pelo momento que foi lançado, não sei. Eu acho que eu assisti um trailer dele depois que eu vi o filme. Não achei que o trailer fez um bom trabalho de vender o filme. Talvez a campanha, né? Às vezes acontece isso. Às vezes você tem filmes bons que não recebem um marketing adequado, né? E aí eles vão virar filmes cult depois, ou vão fazer sucesso depois, né? A gente já tem vários exemplos disso aí. E não teve sucesso esperado no cinema lá fora, tanto que aqui no Brasil ele não veio para o cinema. Uhum. Ele foi lançado diretamente no streaming, né? Inclusive tá na Prime Video lá, para quem quiser assistir. Eu recomendo, né? Então, apesar de no cinema não ter feito um sucesso, é uma obra diferenciada, né? Que vale a pena ir para esses fãs de guerra, suspense e ação. É um filme, para quem é fã do Guy Ritchie, é interessante você ver, né, a mão dele, a pegada, a condução dele nesse gênero. Eu achei que encaixou muito bem. Eu acho que ele tá dando algumas bolas fora em alguns momentos, mas nessa experimentação achei que encaixou. Então fica a torcida, né, para que esse filme faça sucesso no streaming, né, e motive o Guy Ritchie e os estúdios a continuar explorando essas novas ideias, principalmente talvez nesse gênero aí, como eu falei, né? Que ele já mostrou que consegue sim fazer um filme bacana. Então, o resultado é positivo. Gostei, recomendado. E ele, então, pelo visto, ele saiu meio do o lugar de conforto, né? Então, Isso. ah, legal, bacana, bacana. Tá aí uma alternativa, né? Sim, Legal. e para quem tem lá o Prime, né? Uhum. Tá lá, então vale a pena. Quem puder conferir, é muito bacana para quem gosta desse estilo aí. E vai ter boas interpretações, um drama bacana aí, uma história interessante, bem legal. E falando em história interessante, que aí é a minha deixa, vamos para os petiscos, né? Momento em que falamos um pouco sobre o que está por vir. Vamos lá. Michael, e aí? Petisco, quais são os seus petiscos aí? O que a gente vai ver aí agora no segundo semestre, né? Segundo semestre aí. Começando aí segundo semestre. Pois é, a minha lista ela tá um pouco estagnada, né? Assim, porque a gente tirou um período aí de férias, eu tô trabalhando aí para andar nessa lista, mas calma que em breve ela vai dar uma melhor, uma andada aí, né? Uma evoluída. Mas eu avancei bem no Witcher na terceira temporada. Tô chegando Uhum. no finalzinho, né, da terceira temporada.
E infelizmente a conclusão é que o negócio deu uma descambada, uma desandada mesmo. É bem justificada a escolha do Henry Cavill de sair da série, porque a série, vou te falar, cara, tem momentos assim, como eu falei daquele filme do Citadel, né? Tem momentos aqui assim de ranger os dentes, né, nesse Witcher. Eles fizeram umas escolhas assim, cara. Tudo bem que assim, né, o Witcher ele já tem uma pegada um pouco quase Game of Thrones, principalmente nos jogos, né? Uhum, Ele tem um tom mais adulto, tem um pouco dessas questões de política e tal, né? uhum. Rola muito sexo nos jogos e tal, mas aqui nessa terceira temporada eles deram uma aumentada no volume nessa parte aí. E assim, cara, perderam a mão no negócio da ideologia de gênero. Cara, tem umas coisas assim que sinistra, velho, sinistra. Vamos lá, vamos ver o que, que vai dar no final aí, o que, que eu vou falar. E assim, pior de tudo, ainda fizeram a Netflix. Cara, a galera lá do marketing Netflix deve assim. Deve cheirar cocaína assim, sinistramente, velho. Os caras não têm noção, velho. Porque eles fizeram aí, na divulgação da terceira temporada, falaram: calma que não se preocupem, fãs. Ainda é o Henry Cavill que tá interpretando, ele ainda é o Witcher. Uhum, uhum, Sendo que eles já anunciaram lá, né? O uhum, cara que vai substituir ele, né? uhum. Que é um dos irmãos lá do Hemsworth, não é o Chris, é o. Ai meu Deus, esqueci, é um dos Hemsworth, é o mais novinho, se eu não me engano. E aí, tipo assim, pegou mal. Os fãs falaram assim, pô, mas você tá desdenhando do cara que vai substituir, né? É, Em é. vez de procurar uma forma melhor de escrever isso, no sentido de falar assim, olha, estamos muito felizes aqui com a chegada do Hemsworth que vai, É, mas e também estamos tristes com a saída do Henry Cavill, né? Mas calma que o Hemsworth vai dar conta do recado. Vamos aproveitar essa temporada para despedir do Cavill e abraçar o novo Witcher que vai chegar na quarta. Não, eles, nossa, tipo assim, tipo, né, não, o pessoal nunca viu tipo de futebol, né? Time de futebol, boa sorte, né? As novas, ou até a empresa, gente, né? Bom, pois é, sucesso para, né? As novas aventuras e tal. Pô, cara, a é. galera lá, eu vou te falar. Ai, ai. Bom, mas vamos lá, né? Então, aí, além do Witcher, tô com 3 séries lá pra ver lá na Apple TV. Tem duas que eu venho falando aí, que é o Entre Estranhos e o Sequestro no Ar. O Entre Estranhos eu já vi um pouquinho, tem que continuar. O Sequestro no Ar eu não vi ainda. E tem a segunda temporada do Invasão, que é outra série que eu peguei a primeira, né? Uhum. Não gostei muito da primeira, tinha uma premissa bacana, começou bem, mas descambou total. Aí eu tô assim, não sei se eu vou na segunda, vamos ver. Acho que eu vou tentar pelo menos uns 2 episódios para ver se eles vão conseguir corrigir né, o rumo da série, assim, porque eu achei que ela deu uma perdida. Tem um filme que eu comecei a ver, que chama Rylane, Um Amor Inesperado, tá lá no Star Plus, uma comédia romântica. Tô gostando do filme, é um filme, uma pegada bem atual para comédia romântica, que foge daquele molde, sabe? Hum. Foge daquela coisa cansativa que a gente está acostumado, que viu muito na década de 90, na década de 80. Então, eu estou achando bacana. Realmente o filme foi muito bem recebido lá no Rotten Tomatoes, lá tá estourando lá, nota Hum. boa no IMDb. Vamos ver. Depois que eu terminar de ver, vou deixar minha crítica final, né? E tem aquela bomba aí, né? Aquela granada, Ah, que é sim, é o esforço aí pelo o time esforço aí. pelo time aí, o Transformers e Despertar das Feras, porque eu fiquei curioso que falaram que é um filme de Transformers bom. Então, vamos ver. Vai que é bom, vai que é bom. Vai que, né? Vai Vai, que. vai Depende, que. tudo depende da referência, né? Se você comparar lá com os É, últimos Transformers do Michael Morbius, Bay, ou Morbius, né? exatamente. O famoso vai saber. Cara, da lista, da minha lista, eu tô tentando diminuir, aí, ó. Tô quase, aí, ó. O Que. Agente Noturno vai sair? Não acredito. Não, então, mas não agora. Gente, é tipo a chamada, gente, é aqueles programas, né? A gente deixa pro final da reportagem. Não, eu tô Eu acho brincando. que assim, quando faz aniversário, a gente tem que tirar da lista, Jeff. Vamos fazer esse acordo aí. Ah, pode ser, porque você sabe que, obviamente, tem coisa nova já querendo entrar. Mas Opa. em algum momento a gente não tudo vou acabar. Eles colocaram
Tyrone lá, que tá lá na Netflix, é um filme que não espero muita coisa, mas vamos ver, né? O City on Fire, esse aí eu já tô avisando que vai demorar mais, tá, gente? Isso aí, porque, né, pô, é drama e tudo. Vamos pegar um pouquinho mais leve. Eu terminei já o White House Plumbers, os Encanadores da Casa Branca. E Cara, aí? ó, me surpreendeu, cara. Me surpreendeu positivamente. Ele é surpreendentemente divertido. E, cara, tem umas reviravoltas e pior, assim, o Ele é macro. sobre o Watergate? Isso, o macro é Ah, baseado em fatos reais. É aquilo ali mesmo. mas aquilo ali é hilário, né, bicho? Aquilo daria um filme dos Trapalhões, aquele Cara, escândalo Watergate. É é, impressionante. é impressionante, cara. Então, cara, eu olhei assim, não é possível. Aí fui checar, não, é isso mesmo. Então, sim. Então, cara, eles fizeram uma série. Cara, realmente curti, né? Mas a gente vai. A gente fez a crítica do Gaslit, né? Eu fiz a Isso, crítica lá, que também foi sobre o Watergate, né? De uma perspectiva uma diferente, né? perspectiva diferente, né? E aqui foi dos executores, então. Eita, nós. Ai, 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 ai. E terminei também o Amor Platônico, né? Que é uma série, cara, sinceramente, eu acho que o nome tá errado. Hum. Seria Crise de Meia-Idade, Ah, entendeu? Seria Crise de boa. Meia-Idade, então, mas é legalzinho, mas assim, a gente vai desenvolver melhor. Aham. E enquanto isso, o Strange New Worlds tá acabando, né? Eu acho que tem um próximo capítulo, que é o penúltimo, que é um musical. Ai, meu Deus. Uhum. Eita. E tem o último, né? Então vai dar certinho, né? Quando semana que vem tem esses dois, então no final da próxima, ele já entra no final da próxima, né? Então, e tá chegando o desenho, né? Que é o Lower Decks, né? E tem até um episódio que tá ficando bem famoso, porque os dois protagonistas do Lower Decks, eles são atores famosos que fizeram uma pontinha no Stranger New Worlds, quando as duas naves se encontram. Cara, vamos ver o que vai vir aí. O pessoal tá falando muito bem, né? E é isso, Legal. cara. Por enquanto. Ah, só um plus. Cara, hoje eu tive uma felicidade, além de conversar com dois amigos meus que são ouvintes também, né? Hoje e tal, eles deram umas opiniões e conversaram e a gente riu muito. Eu tive uma felicidade que foi uma felicidade cidadã. Que eu moro aqui perto tem tipo um parque e tem tipo uma parte que tava toda escura, sabe? Vários postes desligados. Aham. Aí eu falei, pô, vou reclamar, né? Aí você tem como reclamar lá no GDF. Aí eu fui reclamar no GDF, na ouvidoria, aí ele fala, não, a iluminação pública a gente não trata. Eu falei, ué, como assim, né? Você tem que falar com a SEB. Eu falei, tá bom. Ah, Aí fui falar com a SEB, cara, não é que resolveram, cara? Ô, olha, rapaz, ó. que massa. Aí alegria, alegria, alegria. Parabéns. Aí, pô, é bobo, mas é legal. É bobo, mas é legal. Mas sim, voltando, né? Então, eu acho que temos um episódio aí, Michael, né? Ah, você tem Sim. alguma coisa para acrescentar? Além das novidades que estão por vir aí, né? Não, a gente tem lá o paralelo lá, o trabalho paralelo do Mexido, né? Que é o Eu Faria Assim. A gente está trabalhando aí para trazer novidades nesse sentido. A gente Hum? também está trabalhando lá com o nosso anjo Gabriel, que está nos ajudando a dar um tapa aí no visual. Vocês viram que já teve algumas mudanças, né? Que a galera já deu uma melhorada boa, né? Uhum. Na parte visual dos episódios aí no YouTube, principalmente, uma logo nova. E a gente vai dar uma melhoradinha ainda mais aí, talvez nessa parte aí no podcast no YouTube. E em breve vai sair o final lá do Eu Faria Assim, lá, da história do filme medieval com dragão, né? Sim, Em sim. breve, em breve. Já revisei os textos, que precisava dar uma revisadinha. E aí vou gravar e em breve vai sair. Não, é o embate final aí, eu tô É isso aguardando. aí. Tô aguardando lá, pô. Você me Sim, deixou no cliffhanger lá, eu tô me segurando. cliffhanger. Tô Não, me mas tá lá, segurando no penhasco, tô me segurando no tá, penhasco lá. tá lá no blog, é só ler se não aguentar. Não, poxa, mas aí eu tenho que fazer o drama. Tá certo, tá certo. Eu atrapalhei. Não, porque vai que. Aí, ó, aqui, ó. O marketing falou que ninguém garante que vai ser o mesmo final. Ah, é verdade. Boa, marketing, boa.
Aí, ó, né? Né? Então tá, Michael. Então, poxa, mais uma vez obrigado. Esse aqui é um projeto do Mexido Digital, né? O nosso blog, e que estamos sendo distribuídos tanto no Spotify, Amazon Cast, Apple Podcast, eu que esqueci o nome, e no YouTube, né? YouTube também. Isso aí. Então, qualquer coisa aí que vocês tiverem de sugestões, né? Críticas, né? Elogios, então podem ficar à vontade aí, né? Nem que seja pessoalmente aí, também a gente vai Também. vai juntando aí as coisas. Beleza, Isso então, aí. Michael? Valeu, Jeff. Obrigadão aí. Até a próxima. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu!